Meus nobres amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez aqui pelo canal é o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Daripunha. Nós estamos aí comentando mais uma lição, a lição de número 8. A lição de número 8 que vai tratar do exílio de Davi. O texto áureo da lição está baseado em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. A verdade bíblica em classe diz assim: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. Então nós temos aí essa lição maravilhosa, a oitava lição deste quarto trimestre, o governo divino em mãos humanas, comentada pelo nosso pastor Osiel Gomes. Que Deus continue abençoando a vida de todos. E desde já eu quero agradecer você que faz parte deste canal, você que ainda não faz parte. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha para que nós possamos crescer e também ajudar nós divulgarmos a palavra de Deus. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp que você tem, você que já é nosso amigo, e vamos junto aprendendo a palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos aqui 3 pontos específicos da nossa lição. Primeiro, caracterizar o exílio de Davi. Segundo, expor Davi e o amor com seus pais. E terceiro, explanar sobre pessoas que morreram por Davi. Então, uma lição de suma importância para nós. O objetivo geral da lição é mostrar que de todos os conflitos que vivenciamos, podemos tirar deles lições preciosas para a nossa vida espiritual. Nós sempre vamos aprender com as nossas, digamos assim, os nossos problemas, as nossas dificuldades e as nossas batalhas. Basta nós olharmos para o nosso dia a dia e vermos como uma oportunidade de aprendizado. A introdução, amados irmãos, vai dizer que o exílio pode ser um lugar onde o nosso caráter será testado, onde a nossa própria identidade será descoberta. Então, é interessante nós analisarmos isso aqui. Nós vamos ver que Davi, ele fugiu para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, ela não serviu simplesmente de exílio para Davi, mas ela também moldou ali o caráter de Davi e preparando-o para uma missão especial, uma missão na qual ele iria precisar de experiência para poder liderar o povo de Deus como o rei de Israel. Nós vamos ver, amados irmãos, aqui no primeiro tópico que diz as características do exílio de Davi. Nós vamos aqui estudar junto essas características do exílio de Davi. Primeiro nós vamos ver aqui, primeiro ponto, a caverna de Adulão. Lugares, pessoas e situações, tudo serve para o nosso crescimento espiritual. Nós podemos ver, amados, que dentro da caverna de Adulão, ou dentro de um exílio, nós podemos tirar 3 lições importantes. Primeiro, o exílio serve como um lugar de julgamento, onde Deus vai tratar das nossas falhas, onde Deus vai fazer com que nós observamos melhor aonde é que nós estamos falhando e errando. Então serve de lugar de julgamento. Também vai
servir de lugar de aprendizado. Sempre nós aprendemos com as provas, sempre nós aprendemos com as afrontas que seguem no dia a dia. E terceiro, nós vamos ver que é um lugar de aproximar de Deus. Sempre quando nós entramos em um exílio, sempre quando nós deparamos com batalha, nós vamos ver que nós temos a probabilidade de nos aproximar mais de Deus. Nós nos esforçamos um pouco mais para poder chegar perto de Deus e receber aí a mensagem da parte de Deus para a nossa vida. Nós vamos ver aqui também algo muito interessante, que a caverna de Adulão, o nome já tipifica refúgio, e ela foi um lugar de refúgio para muitos na época. Nós vamos ver aí que Josué, os demais reis, até mesmo os cananeus faziam uso deste lugar para se refugiar. Nós vamos ver aqui, amados irmãos, primeiro, nós vamos entender que na caverna de Adulão, nós aprendemos que podemos aprender com todas as circunstâncias da vida. Todas as circunstâncias da vida servem de lição. Ou seja, tem um provérbio que diz que um fracasso, uma falha, só não é ali algo proveitoso quando nós não temos lição que podemos tirar dele. Todo erro, ele só é erro quando nós não temos condições de extrair nada deste erro. Mas até mesmo no erro, é uma oportunidade que nós temos de aprender. Nós vamos ver aqui também que na caverna de Adulão, nós podemos ler aqui, amados irmãos, e aprender que podemos tirar duas lições de muita importância, que é no segundo tópico aqui que nós vamos falar, que é os exilados da caverna de Adulão. Os primeiros que dirigiram-se para ali foram os pais de Davi. Davi, ele deu proteção aos seus pais. A Bíblia nos diz que eles desceram para Davi. E os outros, a segunda classe, amados irmãos, que nós vamos ver ali, aquelas pessoas que se encontravam em aperto, endividados, como o nosso textuário deixou bem claro, né? Ali, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem que se achava endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe dele, e eram com eles uns 400 homens. Então, provavelmente, nós vamos ver aí que por volta de 400 homens, todos problemáticos, se juntaram a Davi. Primeira lição que nós tiramos disso aqui, dos exilados da caverna. Nem todos os que são refutados por algum líder, quer dizer que ele não sirva para outros, ou até mesmo para Deus. Nós vamos ver aqui que esses homens, eles eram a escória do exército de Saul. Eles haviam sido rejeitados por Saul. Estava sendo praticamente jogado fora por Saul. Mas eles foram liderados por Davi. E nós vamos ver que eles se tornaram os valentes de Davi. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Aprendemos que um bom líder, ele não escolhe pessoas para estar ao seu lado, mas ele prepara os mesmos. Davi não escolheu ninguém para poder ficar ao seu lado. Davi não teve oportunidade de escolher uma sequer pessoa para poder estar no seu lado no começo do seu, digamos assim, trabalho, no começo da sua carreira. E ele não teve o privilégio de escolher ninguém. Mas nós vamos ver aqui que ele preparou os que foram até ele. Então fica esta lição maravilhosa para nós aí já nesse segundo ponto do primeiro tópico, que pessoas que são muitas das vezes
desclassificada por alguém, não quer dizer que essa pessoa não sirva para outro. Portanto, já fica aqui uma mensagem para o seu coração, que muitas vezes você está sentindo rejeitado. Muitas vezes você está sentindo como que as pessoas não te valorizam da maneira que você deveria ser valorizado. Fica sabendo, Deus está preparando um Davi para poder colocar na sua vida. E Deus vai estar trabalhando na sua vida através deste propósito. Fica firme, só espera o momento certo. Mesmo que for para descer para a caverna, mesmo que for para descer para um lugar que não tem ali nenhum valor, digamos assim, na ótica humana, mas Deus vai trabalhar lá e você vai ser um homem, você vai ser uma mulher, você vai ser uma pessoa de muito valor para alguém. Deus está preparando um Davi para a sua vida. Nós vamos ver aqui, amados irmãos, também algo de muita importância, né? O simbolismo da caverna de Adulão. Primeiro, nós vamos ver aqui, lugar onde as suas habilidades será posta em prática. Davi não teve a oportunidade nenhuma de colocar as suas habilidades em prática no convívio com a nação, mas lá na caverna ele colocou as suas habilidades em prática. Talvez você tenha um talento para ensinar alguém, talvez você tenha um talento para poder passar uma mensagem de Deus para alguém, mas aonde que você se encontra no momento, você está como se tivesse abafado, amarrado, atordoado por as pressões exteriores. Olha que coisa interessante. Às vezes as pessoas querem os holofotes, às vezes as pessoas querem os lugares de destaque, mas aonde que Davi começou a aparecer? Dentro de uma caverna. Então aqui fica uma lição muito importante para a sua vida e para o seu ministério. A caverna não é para matar você. A caverna não é para te destruir. E nós vamos ver aqui, amados irmãos, que como líder, ele preparou 400 homens dentro de uma caverna. Olha, não precisa um lugar muito, digamos assim, de destaque. Às vezes o lugar de destaque só vai servir para poder amordaçar a sua vida. Mas Deus vai trabalhar aonde que você está. Deus vai te tirar do anonimato. Tem uma hora certa, mas Deus vai te tirar do anonimato. Nós vamos ver aqui também, segunda coisa que nós vamos ver na caverna de Adulão, tipifica Cristo. Olha para os irmãos ver. Todos aqueles que se encontravam em aperto, todos aqueles que se encontravam desgostoso, ou seja, a pessoa já não tinha mais prazer de viver, porque muitas das vezes essas pessoas são abatidas por palavras, por atitudes, por perseguições, por até mesmo, digamos assim, desqualificações por aquilo que as pessoas não veem em você. Mas aqui nós vamos ver que na caverna de Adulão se ajuntou todo esse tipo de pessoas que estavam em aperto, que estavam endividados, ou seja, aqueles que tinham pegado dinheiro emprestado, aqueles que estavam devendo para aqueles que tinham maior condições financeiras da época. E eles estavam agora numa situação que não tinha como pagar, não tinha como ali sair daquela situação. E outros de espírito desgostoso, pessoas com sintomas depressivos por causa da situação que se encontrava. Pessoas com sintomas, muitas das vezes, até mesmo de estar ali como uma pessoa que não valia nada, uma pessoa que já tinha perdido o prazer de viver, agora descem para a caverna de Adulão. O que isso significa? Tipifica Cristo. Então, o refúgio na caverna de Adulão, nós podemos aqui dizer que tipifica Cristo. Haja visto que a caverna era fabricada em uma rocha, né? E Cristo é esta rocha.
A Bíblia mesmo deixa claro, através da própria palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele dizendo: eu não vim para o são, porque o são não precisa de médico. Eu vim para os enfermos, porque os enfermos precisam de ajuda. Então, Jesus Cristo veio para mim e para você. Jesus Cristo veio para a humanidade caída, aí desgostosa da vida, aquela que já enfrentou todos os problemas e não tem como sair dessa situação. Jesus veio para isso. Então tá aí este significado, simbolismo muito interessante para a nossa vida. Depois nós vamos ver aqui também agora o segundo tópico, Davi e o amor com os pais. Davi amava os seus pais. Davi amava a sua família. Olha para os irmãos ver. Nós vamos ver aqui o primeiro ponto deste segundo tópico, protegendo os seus pais. Davi, ele preocupou em colocar os seus pais em um lugar seguro. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que Davi, ele procura abrigo em Moabe. É interessante que Davi, ele lembra, né, dos laços familiares. É muito importante isso aqui, amados irmãos. Nós nunca podemos desprezar um membro da família. Por mais, digamos assim, problemático que seja, nós nunca podemos desvalorizar ou não manter o contato. Por quê? Nós vamos ver aqui que Davi lembra dos moabitas, ou seja, ele vai para Moabe. E se a gente for analisar toda a história, Ruth era moabita. E quem era Ruth? Ruth era a bisavó paterna de Davi. Ela era avó de seu pai Jessé. Então, amados irmãos, aqui nós aprendemos muito nesse primeiro ponto, que nós nunca podemos desfazer das nossas famílias, dos nossos laços familiares, independente de qual é a situação. E aí, amados irmãos, nós vamos ver também, né, algo muito interessante, que os moabitas, eles eram, amados irmãos, aí praticamente, né, sangue ali dos israelitas. Não tinha como, né, fugir dessa situação. Apesar de ser taxado como os inimigos, mas eram ali do mesmo laço familiar que Davi, né? Então nós vamos ver que Ruth ela era moabita e bisavó paterna de Davi. Nós vamos ver, amados irmãos, também aqui as promessas para aqueles que honram seus pais, que preocupa com seus pais. Nós vamos ver que em Êxodo vai falar que este é um mandamento com promessa, né? E Efésios também faz questão de dizer: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? E isso, amados irmãos, é muito interessante. Mateus, capítulo 15, e o versículo de número 7, amados irmãos, vai dizer, né, ali a respeito disso. Mas o versículo 4 nos chama atenção. Por que nos chama atenção? Porque ao contrário de quem não obedece, não observa este mandamento, em vez dele ter uma vida prolongada, o seu final é final de morte. Então nós não podemos de maneira nenhuma desprezar estes ensinamentos, porque são ensinamentos que vai nos poupar a nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, inevitavelmente morrerá. Essa é a linguagem da Bíblia, né? King James, versão 1611. Então, amados irmãos, é muito importante isso aqui. A Bíblia diz que inevitavelmente morrerá. Um dos mandamentos para nós, filhos, e para os filhos é este: honrar o pai e a mãe. Então, isso é de suma importância para a nossa vida. Agora, amados irmãos, o terceiro
tópico, ele também traz uma lição de suma importância para a nossa vida. De suma importância. O terceiro tópico vem com um título dizendo: Morrendo por Davi. Morrendo por Davi. A inconsistência de Saul. Amados irmãos, nós vamos ver aqui que Davi, ele passou pela caverna. Davi, ele passou por momentos difíceis da vida. Nós vamos observar para este ponto, o escritor, pastor Gesiel, foi muito feliz neste comentário aqui, aonde ele diz: Saul não teve nenhuma caverna para forjar a sua vida. Isso é de suma importância, amados irmãos, para que nós possamos entender o que é os mistérios de Deus para o nosso ministério, para a nossa vida. Por que muitos fracassam no ministério? Porque não passaram pelos degraus da caverna, não passaram pelos degraus do aprendizado, não passaram pelos degraus da experiência. Chegaram no topo como Davi, mas sem ter experiência nenhuma. Chegaram no topo como Saul, né? Mas não tinha nenhuma experiência como teve aqui Saul. Saul não tinha experiência nenhuma. Saul chegou no topo pela misericórdia de Deus, Deus dando uma oportunidade. E mesmo assim, como nós vimos nas lições anteriores, ele não fez questão de buscar a direção de Deus para conduzir ali o povo que estava sob a sua responsabilidade. Então, amados irmãos, quando nós observamos este ponto, nós devemos valorizar a oportunidade que Deus nos dá, mesmo que nós não tenhamos aquela experiência, mas que nós venhamos ter a hombridade de buscar de Deus a direção para o nosso ministério, que nós venhamos a ter a hombridade de buscar de Deus a experiência para poder conduzir o nosso ministério e o povo que está sob a nossa responsabilidade. Nós vamos ver aqui, amados irmãos, também um ponto muito fraco, né, da vida de Saul. Qual que é o ponto fraco? O ponto fraco é porque Saul, ele não tinha ali, amados, nenhuma confiança naqueles que estavam à sua volta. Este é um dos fracassos de uma liderança que não tem experiência, porque ela não confia em ninguém. A lição, o nosso comentarista, ele fez questão de dizer, e faço aqui até mais um elogio, que ele foi muito feliz, porque ele diz que Saul suspeitava de tudo e de todos, inclusivamente do seu filho. Então está aqui um ponto importantíssimo para um líder que ele é agora um líder que não tem experiência e que também não tem confiança naqueles que estão à sua volta. Ele está, digamos assim, suscetível ao fracasso, porque nós vamos sempre precisar de alguém para estar ao nosso lado. Nunca nós vamos conseguir chegar em lugar nenhum sozinho, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias habilidades. Nós vamos ver aqui que Saul, ele fracassou confiando nos seus próprios caminhos, nas suas próprias maneiras de pensar e de agir. A Bíblia faz questão de dizer que ele desfez até mesmo dos conselhos de Deus. Ele desfez da orientação de Samuel. E isso trouxe um fracasso para a vida de Saul. E aqui, amados irmãos, nós vamos ver também Saul, ele orgulhava-se de ter dado honras às tribos de Benjamim. Por que ele se orgulhava? Porque a tribo de Benjamim parecia que estava ao lado dele. Mas quando nós olhamos toda a história, nós vamos ver que Saul, ele comissionava os cargos, ele barganhava a lealdade daqueles que estavam à sua volta. Quantas pessoas, amados irmãos, às vezes conseguem posição por barganhas, ou porque muitas das vezes a pessoa coloca determinadas pessoas em um determinado cargo para favorecer aquilo que ele queira fazer, mas não observa o que é que Deus quer que faz. Então isso é importante. Nós vamos ver aqui que Saul era um líder fraco porque ele começou a comprar, ele começou a barganhar posições
como aconteceu, e hoje, graças a Deus, nós não vemos o nosso presidente da República hoje caminhando por este lado. Mas dentro da política, nós podemos ver que houve muitos cargos comissionados e muitos problemas que surgiram na nação foi justamente por estes cargos que foi feito manobras, ali barganhas para poder assumir essas posições. E na obra de Deus não funciona dessa maneira. Ou seja, lealdade não se compra com dinheiro. Lealdade não se compra com presentes. Lealdade não se compra com cargo. Lealdade se compra, amados irmãos, não se compra com nenhum desses detalhes que a lição vem trazendo para a nossa vida. A lealdade, ela é conquistada. A lealdade, ela é desenvolvida. A lealdade, ela nasce na sinceridade do líder. Quando o líder ele usa de sinceridade, ele abre o coração, ele fala a verdade, ele fala realmente aquilo que ele sente, ele exige algo, amados irmãos, dos seus liderados, mas aquilo que realmente está no seu coração. Ele não trabalha com, digamos, segundas intenções. Ele não deixa ponto de interrogação na mente daqueles que ele está liderando. Então isso é importante para o líder conseguir sucesso na sua carreira. Porque quando nós olhamos para a vida de Saul, ele não confiava em ninguém, porque ele mesmo não aspirava confiança. E aquilo que nós não temos confiança, nós também desconfiamos de tudo e de todos. Aquilo que nós somos, digamos assim, propício a falhar, aquilo na onde que está a nossa fraqueza, é onde que nós pegamos mais no pé para que possamos ali tampar a nossa falha, e aí nós começamos a desconfiar. Um dos pontos importantes é esse aí. E aí, amados irmãos, nós vamos ver aqui que o líder que não tem segurança, que não confia no seu chamado, ele é um líder que só faz cobrança. Ele cobra exageradamente daqueles que são os seus liderados. Por quê? Ele não tem aquela habilidade de fazer com que os seus liderados faz por si só. Ou seja, pela sua característica de liderança. Ele não conquista os liderados. Quando a gente não conquista, a gente tem que exigir. Quando a gente não conquista, a gente tem que impor a nossa posição. Mas aqui nós aprendemos com Davi, que Davi não foi preciso impor nada. Pelo contrário, ele trabalhou com os mais ruins e se tornou os melhores. Isso é muito importante. Então, lealdade não é troca. Lealdade não é a base de presente, não. Às vezes nós vemos aí que pessoas tendem a fazer algo no seu ministério, até mesmo para o seu líder, porque ele fica pensando nas posições que pode trazer benefício para ele. E isso, amados irmãos, é muito triste na obra do Senhor, porque isso prejudica a obra do Senhor. Nós devemos levar a palavra de Deus, a obra do Senhor, como a palavra de Deus nos orienta, como a palavra de Deus nos guia. Devemos respeitar a nossa liderança, devemos honrar a nossa liderança, mas nunca fazer algo simplesmente para obter posição. Quando nós partimos para este lado, nós estamos já totalmente fora do projeto de Deus e esquecemos que o mais importante é nós cumprirmos o chamado que Deus tem para a nossa vida. Então, fica aí essa lição muito importante para a nossa vida e o nosso elevo espiritual dentro deste primeiro ponto do terceiro tópico. Agora temos aqui o segundo ponto, o preço por proteger Davi. Nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, que ali Aimeleque, que um dos que deu cobertura para Davi, porque ele estava vendo Davi como um bom soldado do rei Saul, apesar que Saul não via isso, Saul via ele como uma ameaça, e isso fez com que Davi tivesse que fugir. E nós vamos ver aqui que o rei Saul, ele começou a perseguir também todos os amalequitas, justamente, ou seja,
os gibeonitas, melhor dizendo. Ele começou a perseguir todos os gibeonitas porque o rei Amaleque deu ali cobertura para Davi. E aí nós vamos ver, amados irmãos, que ele considerou esse ato como uma traição. E ele assim diz que todos os seus companheiros deveriam morrer. Outro problema que Saul cometeu foi quando ele manda os seus soldados também, porque ali nós vamos ver que o sacerdote ajudou Davi, até mesmo entregando para Davi a espada que ele havia matado Golias. Então o rei Saul ele deu ordem para matar todos os sacerdotes e os soldados recusaram, devido o sacerdote ser ungido por Deus. E aí nós vamos ver que ele chamou um edomita por nome de Doeg. E vale ressaltar aqui, amados, que os edomitas, eles eram descendentes lá de Esaú. Nós vamos ver que o nome de Esaú foi mudado para Edom, que tipifica vermelho. E aí nós vamos ver que estava tudo dentro da mesma linhagem. Mas quando foge da presença de Deus, tudo vai dar errado. Quando fugimos do propósito de Deus, tudo dá errado. O que aconteceu? Esse Doeg matou todos os sacerdotes e só escapou Abiatar, né? E ele sobreviveu ali esse massacre e ele conseguiu sair com vida e levar o éfode e foi ter com Davi. Está lá em 1 Samuel capítulo 2 e o versículo de número 23 e o versículo 6. E aí nós vamos ver, meus amados irmãos, que a lição deixa bem claro que a amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura. Só lá na frente nós vamos ver também que teve um probleminha, nós já vimos até em lições anteriores, né? Mas ele teve ali o seu apoio da parte de Davi. Mas a família do sacerdote, a família de Abiatar morreu por proteger Davi. E às vezes, amados irmãos, por nós protegermos alguém que está falando a verdade, às vezes por nós darmos uma palavra de apoio a alguém, corremos um risco muito grande de também perdermos, às vezes até o cargo, a posição, às vezes corremos risco até de perder a nossa cabeça por proteger alguém. Isso aconteceu com Davi. Mas que Deus venha abençoar a nossa vida e que nós conseguimos, de uma maneira muito forte e sincera, fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para aqui, esse éfode que eles levaram, o Abiatar levou para Davi, nós podemos ver que Davi, amados, ele teve uma unção diferenciada. Ele usou dos privilégios, né, do sacerdote, comendo pão ali da preposição, dando para os seus soldados. Ele usou o éfode, né? Alguns chegam a dizer que Davi ele teve 3 unções, ou seja, de sacerdote, de juiz e de rei, né? Então é interessante isso aí. E quando a gente olha os relatos, dá a entender que Davi teve essas 3 unções mesmo, de sacerdote, de juiz e de rei. Haja visto que um rei, ele tinha os 3 poderes sobre a sua guarda, né? Sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade, que é os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o rei podia fazer lei, o rei executava a lei, o rei